aqui. Então, que é uma conversa, assim, sobre, na realidade, como a gente vive, né, essa relação com com a questão do mecanicismo, né, com a forma mecânica como a sociedade se organiza, né, a própria ciência e a forma de organização social mesmo, e como isso impacta sobre o nosso movimento, e daí, claro, como vai impactar sobre a vivência, né, desse movimento. Então a nossa ideia é cada uma falar mais ou menos 20 minutos, meia hora, talvez um pouco mais, né. Assim, a gente tem 2 horas, então o tempo está bem tranquilo, né, para a gente desenvolver o pensamento. Mas a ideia, então, eu vou introduzir o tema, depois a Miki também vai dar a opinião dela, a contribuição dela. Eu vou dar, como eu tinha dito, uma abordagem mais histórica sobre o tema, né, e daí depois a gente vai deixar aberto para vocês se colocarem. Então eu imagino que hoje a gente vai ter mais tempo, né, de conversar, né, sobre os temas que estão sendo tratados, porque a gente teve pouco tempo na realidade, né, nesses 2 ontem a gente não teve aquela coisa de logo depois abrir para conversa, então a ideia é que hoje a gente tem esse tempo. Então a gente vai fazer uma explanação e depois deixar aberto, inclusive para eu e a Miki bater uma bola também, né, de como é que a gente vê e coisa, porque isso não é uma teoria que está escrita pelo Rolando, tá? Mas é uma teoria que eu acho que é uma coisa que a gente pode desenvolver, inclusive em monografia também, né. E depois eu vou enviar para vocês um texto escrito por mim sobre isso, que a minha fala vai estar baseada nesse texto, que talvez alguns de vocês tenham, mas faz tempo que ele foi divulgado, então talvez muitos não tenham também. Então eu vou deixar daí depois o texto para vocês, como material de estudo também, tá bom? Então, vou começar, né, a exposição. Não sei se, Miki, tu quer colocar alguma coisa antes ou já começo direto? Ok, então, che, è molto buono se inizi tu con questo. Io poi appunto mi inserisco con quest'altro pezzettino, ma perfeito, perfetto così. perfeito. Uhum. Bem, então, vou abrir aqui uma apresentação. Vocês sabem que eu gosto de trabalhar com uma guia de imagens, né? Não é que essa guia de imagens também é importante para mim, não é só para vocês, porque me ajuda a organizar o pensamento. Então, né, a ideia, como eu estava falando, é a gente, poder fazer uma reflexão de como a própria mecanização, né, ela vai, mecanizar esse convívio com as máquinas, né, e com a organização mecânica do espaço e do tempo, ela vai provocar alterações na percepção. Ontem a gente viu na palestra da Miki, né, o quanto o movimento e a percepção, estão associados, né. Então, quando a gente altera a percepção de tempo e espaço, a gente está alterando a vivência e alterando os movimentos, ou a alteração do movimento também vai alterar a percepção, porque são coisas que inseparáveis. E daí eu gosto de começar com essa imagem do Charlie Chaplin, que está no filme Tempos Modernos, né. Tem alguns filmes que eu vou indicar aqui para vocês verem, que tem a ver com essa questão que a gente vai tratar. Um deles é esse filme, Tempos Modernos, né, onde o Charlie Chaplin, ele vai retratar de uma forma muito irônica, né, essa relação com esse período histórico que é a Revolução Industrial e depois as suas consequências, né, no nos séculos posteriores à própria Revolução Industrial, especialmente no início do século XX, com essas, mega indústrias e linhas de produção, né. Então, o Charlie Chaplin, ele faz nesse filme
uma crítica bem interessante através, assim, de gestos e da própria forma dele atuar, né, sobre essa questão da mecanização do movimento. Eu acho que é um filme que vale a gente ver, como forma de estudar um pouco isso, esse impacto, né, que significa a mecanização. Então, para a gente entender esse impacto, né, nós temos que, levar em consideração que o nosso movimento ele se insere dentro de uma percepção de tempo e espaço, né, e isso vai, modelar o nosso gesto, a nossa forma de estar, nos relacionando com a gente mesmo e com o mundo. Então eu entendo, gesto enquanto uma sequência de movimentos, né, e que tem uma conotação super expressiva também, né. Então, como a gente viu ontem, o gesto ele está carregado de expressões é uma linguagem também, né, ele fala, né, ele está dizendo coisas a respeito da gente, da nossa relação com o mundo, e ele está inserido dentro dessas questões de tempo e espaço. Então a gente pode, imaginar, né, que lá os nossos ancestrais, nem mediam o tempo exatamente, né, a medição do tempo ela começa com a observação do sol e das luas, né, então a medição inicial do tempo, ela se dá num nível de relação com a natureza, né, as estações, o dia e a noite, a posição do sol, né, dentro das estações, as fases da lua. Então, inicialmente, a gente mediu o tempo dessa forma, inclusive para as mulheres em especial também, que faziam uma relação, e ainda fazem, de certa forma, mas a maioria de nós está um pouco desconectado disso, né? Mas as mulheres faziam inicialmente também, inclusive se diz que as mulheres foram as primeiras que fizeram os calendários, né? Porque elas faziam uma relação, né, com, os seus ciclos e os ciclos da lua, então os primeiros calendários foram lunares e tinham a ver com esses ciclos da natureza. Então, tudo que eu quero dizer para vocês, né, é que a relação com o tempo, ela inicia com uma relação, né, já é de certa forma uma medição do tempo, mas não tão cheia de pormenores como a gente tem hoje, né, mas era uma necessidade humana desde o início, assim, né, desde o início do sapiens como sapiens, né, a gente tende a buscar uma relação com o tempo, porque o tempo é uma coordenada muito importante, né. Então, o tempo a gente pode entender como uma coordenada que nos permite marcar um encontro, estabelecer combinações com outras pessoas e marcar, olha, em tal estação podemos pensar, por exemplo, uma festa lá nos caçadores-coletores, né, que existiam festas sazonais onde então quando tiver fartura de água, fartura de alimento, nós vamos nos encontrar, né, naquela fase do ano, né, que tem essa fartura, então a gente se encontra em tal lugar para comemorar essa abundância, né, que eram as grandes festas orgiásticas. Então, a gente vai ter aí já uma medição do tempo, mas muito relacionada à natureza. Quando surge a questão da civilização, o trabalho escravo, né, então a gente vai ter já uma maior rigidez, né, da medição do tempo, porque o tempo começa a ser uma ferramenta de controle, né, e de submissão do humano às forças externas que querem manipulá-lo, né, então e que invariavelmente são outras forças humanas. Então, o tempo começa a mudar sua relação entre vamos nos encontrar, qual é a época mais propícia do ano,
ele vai mudando a sua face, né, para uma questão de submissão, né, e de controle a partir da própria medição. Mas isso é feito de uma forma bastante imperfeita, né, durante séculos. Então, uma das coisas bem, assim, ilustrativas, né, da questão da medição do tempo, eram nos conventos medievais, né, onde os religiosos, eles, tinham uma missa, né, que deveria acontecer no início, antes do sol nascer. E daí como fazer para acordar as pessoas, já que não existia o relógio mecânico e o relógio de sol, né, não tinha como utilizar um relógio de sol durante a noite. Então o que eles faziam era, contar o tempo num ritmo X lá, né, de forma que, em determinado número, o responsável por acordar os outros, deveria acordar. Então, despertar os outros, né. Então, se utilizava muito na igreja, na Idade Média, uma pessoa que ficava acordada contando, né, ritmicamente, num determinado ritmo, para que, pudesse despertar os companheiros ou as companheiras numa determinada hora que fosse antes do nascer do sol. Bom, então tem toda essa questão da medição do tempo e da condicionar o ser humano fora do ritmo natural. Desculpe, tem uma coisinha na garganta. Então, então a gente vê aqui que tem uma inversão do tempo já, né, o tempo já não é mais utilizado para, a medição do tempo não é mais utilizada para, propiciar um contato maior com a natureza, um desfrutar mais dos ritmos naturais, mas sim para romper com esse ritmo natural e estabelecer um outro ritmo, né, que é um ritmo, não orgânico e de submissão. E daí o que acontece, né, é que, aí, após a Idade Média, com toda a questão da invenção das máquinas a vapor, dos mecanismos, né, então a ciência, hã, hã, estabelecendo uma nova momento histórico, né, que vai culminar na Revolução Industrial, no Iluminismo, né, e que vai surgindo a partir do Renascimento, as primeiras navegações também vão trazendo uma nova concepção de mundo, né, e aquela rigidez da igreja, hã, ela vai s já não é uma explicação possível para o mundo, né, então, se bem que ainda a gente vai ter uma visão muito, centrada no monoteísmo até hoje, né, mas, vamos ver então a ciência ocupando um espaço importante, a partir da Renascença, né, que é uma renascença das artes, é uma renascença também, da ciência, das filosofias, né, e rompendo com aquela estrutura dogmática da igreja. Bom, então, o que acontece durante a Revolução Industrial, né, então que a gente vai ter essas grandes fábricas onde as pessoas passavam, hã, praticamente todo dia em condições terríveis de produção, né, e que, então elas entravam ainda, o sol não tinha nascendo e voltavam para casa quando o sol estava se pondo, né. E daí, nesse momento, surgem nas torres, nos altos das igrejas, grandes relógios, que é uma grande novidade. A humanidade estava fascinada pela medição mecânica do tempo a partir do relógio, esse relógio de engrenagens, né. Então o relógio de engrenagem vira uma grande metáfora do movimento. E então se colocava esses grandes relógios nas torres das igrejas, né, de forma que lá em determinado momento o sino tocava e acordava toda aquela população para ela se dirigir para a fábrica, né. Então aí o relógio começa a questão da medição do tempo, né,
ser algo, muito, e a medição mecânica do tempo, né, passa a ser algo muito impositivo sobre o ser humano. E a gente tem que entender que as fábricas vão aos poucos se mecanizando cada vez mais, então a gente vai ter uma relação direta do ser humano com essa produção que é relacionada com máquinas, né, máquinas com engrenagens, máquinas a vapor, máquinas que têm um ritmo que não é um ritmo natural. E a proposta para os trabalhadores era sempre que os trabalhadores se adaptassem a esse ritmo e não que a máquina se adaptasse ao ritmo orgânico, né. Então, aí, a gente vai ter uma série de questões que vão surgir, muito relacionadas à perda do ritmo orgânico, ao afastamento do ritmo orgânico, né, e que acabam provocando uma série de acidentes de trabalho, né, porque a pessoa entrava muitas vezes num movimento repetitivo o dia inteiro, né, se relacionando com uma máquina o dia inteiro, com o mesmo movimento o dia inteiro, que provocava um estado de sonolência, um estado de transe, né, mas não um transe integrativo, um transe dissociativo, porque a pessoa chega a um ponto que não consegue mais estar ali presente. Então, muitos acidentes com mutilações aconteciam em relação a essas máquinas que eram também muito violentas, muito agressivas, né, então, hã, extirpamento de membros, etcétera, porque a pessoa dormia na frente da máquina e a máquina engolia a pessoa, né. Então, muitas vezes, uma coisa de realmente a relação com aquela máquina produzir uma dissociação, né, e um estado existencial de profunda alienação e infelicidade, né. Então não é por acaso que o Chaplin, lá no Tempos Modernos, faz, essa metáfora onde ele é engolido, ele está fechando parafusos e ele é engolido pela engrenagem da máquina, né. Então essa mensagem que o Chaplin passa é uma mensagem bastante forte, né, não é é uma comédia, mas não é bem uma comédia, é uma coisa muito triste que ele está denunciando ali, né. E depois então, né, associado à contenção do tempo, a gente vai ter a outra contenção, né, que é a contenção do espaço. Então, os espaços de trabalho, né, os espaços de relação, os espaços de convívio, eles vão mudando com essa questão da revolução industrial, a partir do trabalho, né, vai se mudando durante séculos, desde do início da civilização. Desde o início da agricultura, a gente vai ter uma modificação da relação com a natureza, com o espaço e com o tempo, né. Mas, a revolução industrial é um ápice disso e uma, hã e um momento muito determinante, porque essa modificação daí ela se dá de uma forma muito drástica, né, muito utilitarista, e realmente o ser humano passa a ser parte da máquina, né, ele deixa de ser a máquina deixa de estar a serviço do humano, se é que ela teve em algum momento, mas aqui se explicita absolutamente essa absorção do mecanismo, né, o mecanismo absorve o humano. E daí, então, tem a relação com o espaço também, eu falei do tempo como uma coordenada, a gente vai ter o espaço como uma coordenada também, né, então quando a gente marca um lugar para se encontrar, um tempo para se encontrar, a gente tem que marcar um lugar também, né, esse lugar é o que nos permite, estabelecer um ponto de encontro, né. Então, a princípio, essas 2 coordenadas teriam que estar a serviço de cada um de nós, né. A grande inversão é que a gente faz uma uma nós nos tornamos ficamos a serviço das coordenadas e não as coordenadas a serviço da gente, Então, nos forçando a sair dos ritmos orgânicos naturais para ser contido por essa engrenagem tempo e espaço, né. Então, os espaços dentro,
dessa cultura mecanicista, eles são espaços, onde que são programados não exatamente para o bem-estar humano, mas eles são programados para a produção, para o consumo atualmente, né. Esse espaço programado para o consumo, ele vai se criando aos poucos, mas, se a gente tem produção, tem que ter consumo, então a gente tem grandes espaços voltados para o consumo, grandes espaços, voltados para a produção, e esses espaços eles vão conter, né, conter as pessoas, de forma que, o movimento, né, vai mudar. O movimento das pessoas, a forma como elas se relacionam, se a gente entender espaço como ambiente, o ambiente se transforma e se transforma o movimento, né. Então, se a gente pensar que as nossas origens são nômades, né, o ser humano inicialmente, o sapiens sapiens, ele inicia como um nômade, e então ele é um andarilho, ele é um caçador-coletor, né, então, é um corpo, uma corporeidade que está voltada ao deslocamento, ao caminhar, a grandes paisagens, a visão de amplitude, né, e de repente, então, esses espaços vão ficar cada vez menores, né, cada vez mais, fechados, e aquele design, né, o design da natureza, que é um design, o desenho da natureza, ele não é geometricamente perfeito, né, ele é orgânico, e o desenho humano do ambiente, ele é geométrico, basicamente geométrico, e isso também vai mudar, né, muito a nossa percepção do ambiente. Então a gente fica em quadrados, principalmente, quadrados, retângulos e triângulos, né, o círculo também é utilizado, mas ele não é o dominante, né, porque o círculo tem uma conotação mais orgânica, né, mas ele não é o dominante dentro da arquitetura, dentro do design das coisas que a gente utiliza no cotidiano, então a gente vai ter as formas geométricas muito preponderantes, né, e isso nos afeta na percepção do mundo, nos afeta também nos nossos gestos, né, e nas nossas formas de relação e nas nossas formas de compreensão do mundo, né. Então, a gente vai ter um momento, né, histórico que então, isso vai ficar tão agudo, tão forte, que foi mais ou menos aí pelos anos 20, né, onde surge a psicologia, na realidade, ela vai se unir, né, à produção industrial, né. Então vai se estudar como otimizar, né, a produção humana dentro das linhas de produção industrial, né. Então essa corren o primeiro cara, né, que falou foi Taylor, então se criou essa terminologia Taylorismo. Então o que que o Taylor ele vai estudar? Como, dentro de uma linha de produção, a relação tempo e espaço vão determinar que a pessoa poupe seus gestos de forma a não perder a atenção e deixar todo o gesto voltado para a produção, né. Então, ele considerava que cada distração, né, fazia com que a pessoa perdesse tempo e perdesse o ritmo da linha de produção. Então, o Taylor, ele vai fazer um estudo de como fazer a medição do tempo, como organizar as fábricas, as linhas de produção para fazer uma medição do tempo e uma organização do espaço de forma que as pessoas pudessem produzir mais, sem perder nenhum gesto à toa, né. Tipo assim, nenhum gesto é perdido com movimentos e atenções a outra coisa que não seja a produção. Então, vocês imaginam o impacto disso dentro, né, da saúde mental das pessoas, né. Então, mais tarde vai se estudar que na realidade, hã, isso, por exemplo, os marxistas, eles vão apontar isso, né, como uma alienação, né, uma das facetas da alienação do trabalho, né.
no sentido de que, na realidade, o trabalhador era tratado como um escravo, né, na realidade estaria ainda na escravidão. Mas, a gente pode pensar essa alienação em termos mais profundos ainda, né, porque uma pessoa que fica fazendo o mesmo gesto, olhando o dia inteiro para a mesma coisa, ela vai adoecer mentalmente, né. Então, o que acontece é que essas grandes linhas de produção, elas se mostraram com o tempo uma fonte interminável de doenças, né, mentais e físicas, né. Então, por exemplo, a alérgia, essa inflamação nos braços, né, por movimentos repetitivos, ela é uma consequência já desse tipo de trabalho que propõe uma repetição do gesto eterna, né, como se a pessoa fosse o seu organismo fosse feito para olhar sempre para a mesma coisa e repetir o mesmo gesto o tempo todo, né. Bom, se isso na nossa época, né, a gente ainda vai ter muito trabalho feito em linhas de produção, mas isso se demonstrou ao longo do tempo que é uma coisa um pouco inviável, porque adoece demais as pessoas, né. Então, o que hoje em dia a gente tem um processo de transição disso, onde a maioria dos trabalhos com movimentos repetitivos já não são feitos por seres humanos, mas são feitos por máquinas, né, por máquinas que entram na linha de produção e fazem tudo. Claro que isso cria uma desordem social muito grande, porque a maioria da força de trabalho que era absorvida por essas indústrias já não tem o que fazer, né, e isso nos exige um nível de formação das pessoas e reestrutura social, uma outra posição, né, que nos permita, digamos, dar outro sentido de existência e possibilidade de existência a milhares de pessoas, milhões de pessoas, né, que não tem onde trabalhar, porque foi criada para participar de uma linha de produção, fazer um trabalho mecânico, não pensar, né. Então, a gente pode ver que, na realidade, esse trabalho, essa mecanização do trabalho, que provoca uma mecanização das relações humanas, que provoca uma mecanização, da relação com a vida, né, e provoca uma ausência de sentido quando eu não consigo me inserir nisso, né, ela eu vou pedir para o Marquinhos isso, tem que desligar o microfone. Então, é um contexto geral, né, que vai, digamos que vai afastando o muito, muito, muito profundamente o ser humano, né, da sua condição natural, do seu movimento natural. E isso eu acho que o mais importante é a gente perceber que não é só uma consequência dentro de como a pessoa se move, mas é uma consequência existencial, né, o vazio existencial, a depressão, a falta de sentido, e é uma subutilização do potencial humano, né, porque nenhum ser humano nasceu para fazer um gesto repetitivo toda a sua vida, né, então é uma subutilização. A gente está, na realidade, numa fase de transição disso, né, em nível histórico, porque hoje em dia, então, o processo, as linhas de produção, em sua maioria, são feitas, por máquinas. Mas tem toda esse problema atualmente dessa recolocação das pessoas que incide em um processo de educação, um processo de organização social que às vezes não é olhado, né, então a sensação que eu tenho que a produção ela busca a solução de como produzir, mas não como cuidar das pessoas, né, e como inserir as pessoas e criar uma sociedade onde todos estejam participando de forma saudável. Hum.
Então, a gente vai ter a mecanização do movimento, né, eu mostrei aí as fábricas no início do século, mas a gente vai ter depois, então, essa mecanização do movimento, também, né, à medida que a tecnologia vai, aumentando, né, o seu potencial, a entrada da inteligência artificial. Então a gente vai ter esses movimentos que já não são tão amplos, né, mas essa relação cada vez maior, a gente está vivendo isso aqui agora nesse momento, né, essa relação cada vez maior com um movimento mais contido e a relação com a inteligência artificial e todos os mecanismos tecnológicos que fazem com que a gente se relacione com o mundo a partir de telas, a partir de botões, a partir de um movimento cada vez mais contido, né? Hã, e, hã, e é como que se as janelas do mundo se abrissem a partir de telas e já não a partir da interação direta, né. Então, todo o entendimento, né, que, se tem a respeito da corporeidade nessa forma de organização, é o entendimento do corpo como um objeto, né. Então o corpo, ele não é considerado, hã, o ser, né, o ser humano. Aliás, o próprio ser humano nesse sistema, ele não é considerado, né, o próprio ser humano é um objeto, mas nós somos ensinados a ver o próprio corpo como um objeto que tem que se colocar a serviço utilitariamente. Então, até falando sobre, a imagem, anterior, que tinha a ver com a mecanização, né, e as a tecnolo desenvolvimento tecnológico, né, e depois também essa questão do corpo como objeto, a gente tem eu gostaria de indicar aqui o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, tá, é um filme dos anos 60, que é um filme que vai falar muito sobre essa relação com a inteligência artificial, e depois aqui um outro filme que eu amo, que é uma cena desse filme, eu acho que esse é outro filme, assim, sensacional para a gente fazer uma reflexão sobre isso, que se chama A Classe Operária Vai ao Paraíso, tá. É um filme também bem antigo, eu acho que é dos anos 60, um filme italiano, tá. Agora eu não me lembro direito o diretor, talvez até a Micaela saiba o diretor. É um filme sensacional que vai falar disso, tá, vai falar essencialmente, diretamente sobre essas questões. E bom, então o que que a gente tem no nosso tempo agora, né? Então, vocês se lembram que eu falei que no início lá o relógio, o controle do tempo estava lá no alto das igrejas com grandes mecanismos, né. Daí depois, a gente foi corporificando esse relógio, né, ou seja, a gente começou a utilizar ele no próprio corpo. Então, uma das grandes marcas disso foi os relógios de pulso, que hoje em dia a gente quase não utiliza, né. E eu me lembro, assim, que, uma das coisas que a gente pede para as pessoas, né, quando elas vão fazer biodança, é que tirem o relógio, que não utilizem relógio durante a vivência. E parece uma coisa chata: "Ah, mas por que essa pessoa, o facilitador, está pedindo para tirar o relógio", né. Então eu considero que sim, a gente pede para tirar o relógio, porque quando a pessoa olha o relógio, ela tem uma ativação cortical, né, e daí não é o que a gente quer dentro de uma curva fisiológica. Mas eu também considero que simbolicamente é importantíssimo a gente tirar o relógio, porque o símbolo relógio dentro da nossa cultura é um símbolo de escravidão, ele significa que nós estamos a serviço do tempo e não o tempo está a nosso serviço. Quando a gente faz uma aula de biodança e a gente retoma os tempos naturais, retoma o movimento natural, então é importantíssimo que esse símbolo, hã, que eu diria atroz, né, do controle do tempo sobre o organismo, né, ele seja retirado, porque ele tem uma conotação simbólica muito potente. E atualmente a gente tem uma nova corporificação, né, então essa corporificação que era,
feita que tinha seu grande símbolo, o relógio de pulso, né? O relógio de pulso já quase ninguém usa o relógio de pulso, porque a gente está num outro período de corporificação, que são os telefones, os smartphones, né? Então, a gente começou trabalhando em relação às grandes telas, os computadores, aí já no final dos anos 90, cada vez mais se popularizando o computador e cada vez mais ele entrando dentro das nossas casas, né? Antes os computadores eram máquinas imensas, agora eles são cada vez menores, né? De forma que a gente tem o mundo inteiro nas nossas mãos, né? E uma das funções que o smartphone tem é medir o tempo, né? Mas ele também nos dá a condição de romper com as estruturas de tempo e espaço, né? Ele nos dá esse poder ilusório de romper com as estruturas de tempo e espaço, porque ele nos remete imediatamente através do Google, através do Zoom, através do Facebook, ou seja lá o que for, ele nos remete imediatamente a um outro tempo e um outro espaço. Então, a gente pode viajar para onde a gente quiser, sentado em qualquer lugar, né? Seja na nossa sala, seja no banheiro, na privada, seja num parque. A gente viaja onde a gente quiser, na hora que a gente quiser, então tem um poder ilusório, né? Que vai se colocando dentro da corporificação, né? Desse instrumento que é o smartphone. Então, e que nos dá uma grande ilusão de poder sobre o tempo e espaço. Ele nos dá a ilusão de que a gente retomou o poder e o espaço, mas eu sinceramente acho que a gente entrou em uma outra dimensão de controle de tempo e espaço, né? Então, essas dissoluções das fronteiras rígidas de tempo e espaço estabelecidas pela Revolução Industrial, né? Elas estão se dissolvendo dentro da nossa cultura hipertecnológica. Mas essa dissolução não tem significado uma volta para o orgânico, né? E sim uma nova forma de escravidão e alienação, onde às vezes a gente pode ser miserável, mas a gente tem o poder nas mãos em pequenos objetos que a gente carrega para tudo que é lugar e sem o qual a gente já não consegue mais viver, né? Então, a grande questão que eu gostaria de trazer para vocês, e outro dia até a gente estava numa palestra sobre essa questão dos cenários pós-pandemia, né? Eu acho que a pandemia ela nos trouxe uma acentuação da utilização cotidiana da tecnologia, né? Porque estamos aqui, em vez de estar dançando numa sala, estamos aqui na frente do computador, todos juntos, nos permite nos reunir numa época de crise, né? E eu mesmo olhando para mim, né? Eu digo, nossa, eu não sei como seria se não tivesse a tecnologia nesse momento, né? Porque uma coisa é passar a pandemia com o computador, com a TV, com acesso a comprar livros pela internet, conversando com os amigos por várias redes sociais. E outra coisa seria passar uma pandemia sem essas coisas, né? Que foi a forma como os nossos antepassados passaram, né? Então, pessoal, eu sempre gosto de pensar também que Marx, né, quando ele falou da entrada para o que ele imaginava seria o comunismo, né, e que muitas vezes a gente olha os países comunistas, a organização como o comunismo se estabeleceu no mundo, né? Como pensando que essa fosse talvez a ideia original de Marx, né? E na realidade, uma coisa que chama atenção é que essa é a forma como se estabeleceu essas ideias, o que se deu forma
através de muitas ideologias, né? E muitas formas de pensar e contextos históricos, onde, bom, se desenhou dessa forma, e era uma forma super também relativa à Revolução Industrial, à mecanização. Então, não é que essas organizações socialistas ou comunistas, elas fugiram muito da mecanização, não, elas também são mecanicistas, né? Então, mas uma das coisas que Marx dizia é que o verdadeiro socialismo ele vai surgir, né, quando a tecnologia nos liberar da escravidão do trabalho, né? Então, bom, eu deixo isso como não é o que a gente está vivendo agora, né? Mas eu deixo isso como uma possibilidade de reflexão para a gente, né? De que, na realidade, desde o início da civilização, a humanidade, né, eu acho que a gente poderia dizer antes disso ainda, desde que a gente deixou de ser nômade, né, isso faz muito tempo, faz mais de 10.000 anos que a gente vive da exploração da vida, né, desde a exploração de plantas, de manipulação de ecossistemas, a gente vive da escravidão humana, da escravidão de animais, né? Então, a forma como a sociedade se organizou dentro do que a gente chama civilização é uma forma que depende da exploração, né, do ser humano, da natureza e do ser humano pelo próprio ser humano. Bom, a gente sabe onde a gente chegou, né? Qual é a crise onde a gente chegou, e sabemos que essa forma de organização é insustentável, né? Então, a minha grande pergunta que eu gostaria de deixar aqui é se existe dentro da tecnologia uma possibilidade de a gente criar uma sociedade que possa estabelecer maior cuidado pela vida e ser a base por uma sociedade ecologicamente e organicamente mais cuidadosa, ou se a tecnologia vai ser a nova e talvez a derradeira forma de escravidão humana, né? Então, é com isso que eu gostaria de finalizar minha colocação. Buenas. Miki, te passo a palavra. Caspita, beh, insomma, dopo questo intervento, grazie, perché è veramente interessantissimo e lo sento molto profondo, no? Molto profondo soprattutto perché è una grande domanda. Então, a Miki, ela agradece, né? Ela disse, nossa, o que eu vou fazer agora, depois dessas colocações, né? Mas ela, de qualquer forma, ela agradece porque ela acha que essa é uma grande pergunta. Sì, credo che ecco, la ricchezza più grossa è proprio questa, no? Che l'apertura a delle domande, a stare nella domanda. Então, eu acho que uma das questões maiores é isso, né? É poder estar dentro dessa pergunta. E credo, questa è la premessa a quello che dirò, credo che una delle questioni più grosse della nostra relazione col tempo. Eu acho que uma das maiores questões da nossa relação com o tempo è questa pazza illusione di avere immediatamente delle risposte, no? Essa questão louca de querer imediatamente respostas. Che è una questione che è dettata dalla illusione della contemporaneità totale.
É uma ilusão que vem, da questão de perceber, me scusa che io mi Sì, ho perso un è poco. difficile, no, da dire. Cioè, Può ripetere? è una questione che viene fuori dalla illusione che abbiamo, dell'illusione della totale contemporaneità, tutto contemporaneo, è l'illusione che porta Ok. lo smartphone, il É uma computer. ilusão que vem, da ilusão da nossa contemporaneidade, de ter tudo imediatamente, que é a ilusão que vem a partir do smartphone. Sì, cioè non c'è più la distanza tra, e quindi il tempo tra la domanda e la risposta. E Dobbiamo avere subito risposte, no? nós temos que ter sempre imediatamente uma resposta, não tem mais um tempo, não existe um tempo entre a pergunta e a resposta. E così siamo convinti a un certo punto che qui dentro ci sono tutte le risposte perché ce le abbiamo subito. Então a gente, passa a pensar que dentro do smartphone tem todas as respostas, porque todas as respostas vêm imediatamente. Mm-hmm. Ok, allora, quindi per me la questione che mi interessa di più di tutto quello che tu hai portato, che è tantissimo, è proprio questo aspetto che ricevo, accolgo come un dono, no? La questione la domanda sul tempo. Então, de tudo que tu falou, a questão que mais eu tenho vontade de falar é a questão sobre o tempo. Sì, forse, non so, io non so se parlerò di questo. Io ritengo che questa sia la grande provocazione che tu porti. Eu não sei se eu vou falar exatamente sobre isso, mas eu vejo que é essa a grande provocação que tu nos traz. E mentre tu parlavi, mi è venuto in mente questo studioso che si chiama McLuhan, che probabilmente molti di voi conoscono. Enquanto tu falava, me veio esse estudioso que se chama McLuhan, que talvez muitos de vocês conheçam. Che parla, che scrive molto anche sul passaggio dalle culture orali alle culture scritte. Que é um cara que fala bastante sobre a passagem da cultura oral para a cultura escrita. E lui porta una questione che si potrebbe riassumere così: il medium è il messaggio. Então, ele traz uma questão que a gente poderia pensar dessa forma, é que o médium traz a mensagem. Sì, di più, cioè non è solo che il medium porta, noi pensiamo al medium, il mediatore, diciamo questo, è un Aham, medium, no? Qualcuno sim. che veicola dei messaggi. Então, a gente pode pensar no smartphone como um médium, né? Alguém que traz algo que traz a mensagem. Pode ser o meio In também, realtà né? lui dice, come un mezzo, esatto, come un mezzo, medium come mezzo. In realtà lui dice, attenzione, perché non è solo che il medium porta i messaggi, il medium è in sé un messaggio. Então ele diz: "Atenção, que não é que o meio traz a mensagem, ele é a mensagem". Cioè, a seconda del medium, che il medium, ok, che vedo persone che annuiscono, quindi credo che si sia colto il senso, no? Se ci illudiamo che sia solo un mezzo, A gente in tem realtà questo è già... Sì, então a sì, vai. gente tem ilusão de que isso é um meio, mas na realidade é a própria mensagem. Mm, 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 mm. Cioè il medium, il mezzo che uso, non è mai neutro. Então, o meio que eu uso jamais é neutro. E quindi, per stare nel tuo discorso, la ulteriore domanda che mi viene rispetto alla tecnologia che usiamo oggi
Então, pegando o teu discurso, utilizando essa reflexão sobre a tecnologia que utilizamos hoje. La questione è che ogni medium è, se ogni medium è in sé un messaggio, la domanda è che cosa si nasconde, cioè che tipo di relazione induce questo tipo di medium. Então, a grande questão é que tipo de relação esse meio vai nos induzir. Mm-hmm. La prima cosa che penso è che è una relazione, cioè ci illude che la relazione tra me e l'altro sia solo la relazione tra me e l'altro. Uma das ilusões é de que a relação entre mim e o outro é apenas a relação entre mim e o outro. E invece non è così, c'è questo coso in mezzo. Então, mas na realidade não é assim. Existe o smartphone no meio. Mm-hmm. O il computer. Ou o computador, ou seja o que for. E non sto dicendo che è bene o è male. Eu não estou dizendo que é bom ou ruim. Dico solo che c'è qualcosa in mezzo. Eu só digo que tem algo no meio. E quindi come condivido il fatto che tutti stiamo ancora, no? Abbiamo imparato a usare questa tecnologia perché ci ha mantenuto in relazione gli uni con gli altri. Atualmente, nós todos aprendemos a utilizar essa tecnologia porque nos ajudou a manter a relação entre nós. Nello stesso tempo mi chiedo se, e questa è la mia domanda, se questa relazione è vera connessione. Então, a principal pergunta é: será que essa relação é realmente uma conexão? Mm-hmm. Sì, è interessante perché no, queste parole sono tra l'altro, la parola connessione è una parola che nella tecnologia significa qualcosa É e quindi interessante. tendiamo a sovrapporre due significati che in realtà sono completamente É differenti. interessante porque a palavra conexão é uma palavra, utilizada por essa tecnologia, então é como que se a gente fizesse uma sobreposição, né, de realidades que são completamente diferentes. E per cui arriviamo addirittura a, penso per i giovani spesso è così, no? Si è persa la connessione, si dice, si è persa la connessione e per loro questo vuol dire che ha perso davvero la connessione con l'altro. Então, quando a gente diz para os jovens especialmente, né, quando a gente diz assim: perdemos a conexão", é como se realmente se perdeu a conexão com o outro. Ok, mi fermo qui queste considerazioni perché in realtà io non ho delle risposte, sono solo dei flash che si sono aperti nella mia testa ascoltando te. Então, eu vou parar aqui, porque na realidade isso não são respostas, são só reflexões, e que foram as coisas que me despertaram te ouvindo. E la mia idea era di portare come contributo a questo momento. A minha ideia é de trazer a vocês como contribuição nesse momento. In questa tavola rotonda così un pensiero, una serie di considerazioni legate al tema proprio della integrazione e dissociazione. Eu gostaria de trazer uma série de reflexões que têm a ver com o tema integração e dissociação. Perché intanto perché questo è un momento legato al movimento umano. Então, ligando isso à questão de que a gente está trabalhando esse final de semana, a questão do movimento humano. Benché ora nelle dispense della scuola c'è stata tolta una serie di scritti che prima erano presenti nelle dispense che venivano date anni fa.
Teve um corte de alguns temas que existiam na apostila original desse tema e que foram retirados atualmente. Sì, proprio nella dispensa del movimento umano, almeno nella dispensa in italiano, c'era una grossa fetta della dispensa era dedicata al tema delle dissociazioni. Então, na apostila original, que ao menos em italiano, uma grande parte do que foi retirado tinha a ver com reflexões a respeito às dissociações. E personalmente mi sono sempre chiesta come mai una dispensa sul tema del movimento umano avesse tutta questa enfasi sulla dissociazione, no? E eu sempre me perguntava como uma apostila sobre movimento humano tem tanta ênfase sobre as dissociações. Da qui sono partite molte cose. Allora la proposta è di intendere proprio questo che un pochino adesso vado a dire, cercherò di metterlo in forma sintetica, così come un po' come considerando che il contributo di Mirtes è entrato in un tema enorme, che è proprio tutta l'evoluzione della cultura e del movimento verso il meccanicismo. Então, eu considero que a contribuição que a Mirtes fez foi de trazer uma perspectiva histórica imensa, né, que vai falar dessa evolução que vai até o mecanicismo, a influência do mecanicismo no movimento. E quando usiamo la parola meccanicismo, movimento diventato meccanico, siamo già dentro il tema della dissociazione, in realtà. E quando a gente fala que o movimento se tornou mecânico, a gente já entrou dentro do tema dissociações. Perché il movimento naturale, organico, integrato Porque o è movimento natural, orgânico, integrado, in realtà non è un movimento meccanicizzato. não é um movimento mecanizado. È esattamente il contrario, no? É exatamente o contrário. A meno che io intenda l'essere umano come al servizio della macchina o al servizio della società dei consumi. Ao menos, somente se eu vou entender o ser humano como um ser a serviço, da máquina ou a serviço do consumo. Sì, allora mi dai l'host Sì, per condividere lo hã, schermo? aham, Sì. sim. Io proverò a Aberto. fare un po' di passaggi, ok? Così Uhum. uso le slide, ma Ela vai ok, usar o slide, ok. sì. Cercherò di andare rapida, no? Uhum. Allora, vi porto con me in questi che sono stati i miei pensieri su questo tema. Eu vou levar vocês ao meu pensamento sobre esse tema. E credo che possiamo riagganciare ad alcune delle cose che abbiamo visto ieri, no? Rispetto al movimento. Então a gente pode relacionar isso a algumas coisas que a gente viu ontem com respeito ao movimento. Ok. La cosa, perché così tra l'altro riportiamo questo discorso anche collegandolo alla biodanza e se vogliamo a un principio che è biocentrico. Então vamos ligar tudo isso que a gente falou ao que seja a biodança e o princípio biocêntrico. Mi sembra che una delle cose fondamentali che ci siamo dette ieri è proprio che il movimento, per essere tale, non è distinguibile dal corpo. Scusa. Então, uma das Sì? coisas que a gente disse ontem é que o movimento como tal, ele não é distinguível do corpo. Dal corpo, dalla mente, dalle emozioni. Do corpo, da mente, da emoção.
E dalla percezione, come tu anche hai già riportato. E da própria percepção, como tu nos mostrou agora. E che in realtà ogni volta che io provo a dividere, a distinguere tra loro queste parti, pratico una dissociazione. E toda vez que eu tento distinguir e separar essas partes, eu pratico uma dissociação. Ma la domanda è dissociazione da che cosa? Mas a gente pode se perguntar, mas dissociação de quê? Ok, dissociazione sostanzialmente è dissociazione dalla vita, cioè il movimento è tale solo se è connesso alla vita. Então, a dissociação, a princípio, é uma dissociação da vida, o movimento como tal, dissociado da vida. Quindi è la vita che pulsa, che muove. Se non si muove, non è vita. Então, é a vida que vai pulsar e se mover. Se não se move, não é vida. Abbiamo anche fatto una considerazione rispetto a questo, che nella mia vita di individuo, di persona, no? Então, na minha vida de indivíduo, de pessoa, il movimento, quello che io percepisco come il mio movimento dentro l'esistenza, aquilo que eu percebo como o meu movimento dentro da existência, diciamo dentro il flusso della mia esistenza, dentro dentro la do, mia ontogenesi, per dirla con le parole dentro do di... fluxo da minha existência, da minha ontogênese, c'è una progressiva espansione. Abbiamo usato questa immagine, no? Della spirale. então tem uma progressiva expansão, a gente usou essa imagem da espiral. Con una direzione che è integrazione. Com a direção que é integração. Guardate che la parola integrazione ha il significato esattamente opposto a quello di dissociazione. Então, vamos ver que a palavra integração tem um significado justamente oposto à dissociação. E volevo aggiungere questa cosa qui, no? L'immagine della spirale, di questo movimento che è un continuo e che espande e che allarga sempre di più. E essa imagem da espiral, que é esse contínuo que se alarga e se expande cada vez mais, in realtà non è esattamente vero. Io non lo sento come una descrizione autentica di come è il mio movimento nell'esistenza. eu não sinto isso como realmente uma visão autêntica de como é o meu movimento na existência. Perché in realtà la mia esperienza è che io mi muovo sempre intorno a un punto, a un tema e continuo a girare lì attorno, no? E giro, ci giro attorno e continuo a girare sempre su quello stesso piano. Então, é porque eu sinto que essa imagem traz um girar contínuo sobre o mesmo plano, né? Eu não estou me deslocando, eu pego um eixo e fico girando sobre esse mesmo eixo de forma contínua. Sì, magari si amplia un po' l'esperienza, si amplia la mia modalità, però sono sempre lì, che sono sempre attorno, come dire, sempre a quella stessa cosa, no? Então, isso vai se ampliando, mas de qualquer forma, eu estou sempre sobre essa mesma coisa, sobre esse mesmo tema, sobre esse mesmo eixo. È un po' come se stessi sempre continuando a girare attorno a me stessa, le stesse cose, danzo, vivo, ma le cose sono sempre quelle, no? É Sono como ancora se eu lì, porco cane. eu estou sempre girando sobre a mesma coisa. Quem sabe eu danço, quem sabe eu vivo, mas eu estou sempre sobre o mesmo tema. O porco cane eu não sei como traduzir. Fino che a un certo punto, improvvisamente, un giorno, clic, mi trovo da un'altra parte. Então, isso acontece de repente, como um clique, eu vou estar em outro lugar, de outra forma. È come se avessi fatto un salto su un altro piano. Como se eu tivesse dado um salto
para um outro nível. Non è che ho risolto magari del tutto quel tema che trattavo prima, ma sono da un'altra parte. Não é que eu resolvi aquela questão, né, mas de repente eu estou vendo isso, eu estou em outra forma, outro lugar olhando isso, vivendo isso. Sì, e cambiano anche i problemi. Inclusive os problemas mudam. E non è che io ho dimenticato, ho lasciato indietro tutto quello che ho imparato prima, no? Me lo sono portata con me. Não é que eu deixo tudo que eu aprendi antes. Não, eu carrego isso junto comigo. E, è come se fossi passato su un altro livello. E É, questo è il movimento dell'integrazione. é como passar sobre um outro nível. É esse o movimento da integração. Io mi trovo su un piano come più alto, più Eu, espanso. eu vou ir para um plano mais alto, mais expandido. Delle volte questo salto è così forte che mi sembra di sentire il rumore. Io dico, si sente click, click. Às vezes esse salto é tão forte que me parece que tem um som como um clique. Qualcosa si è rimesso insieme. Alguma coisa se coloca junto, se integra. In biodanza usiamo la parola riparentalizzare, si è riconnesso, si è ricollegato dentro di me, delle parti che erano separate si sono rimesse insieme. E na biodança a gente usa a palavra reparentalização. São coisas que estavam separadas e se juntam, se colocam juntas. Sono dei salti quantici, no? São saltos quânticos. E la percezione è molto chiara, no? Io mi accorgo che qualcosa è letteralmente cambiato. E a percepção é muito clara. Eu me dou conta de que algo mudou. Ieri sera qualcuno diceva, a proposito della sua vivenza, ha citato l'esempio del camminare, no? Che diceva io nel camminare mi sono accorta che camminavo in un modo e ho cambiato. Então, alguém ontem na condivisão disse, né, que eu caminhava de um jeito e de repente eu me dei conta que eu mudei. Mm-hmm. Sembrano cose piccole, ma in realtà nel processo queste sono cose gigantesche. Qualcosa si è rimesso insieme. Isso parece uma coisa pequena, mas na realidade são coisas gigantescas, porque na realidade coisas que estavam separadas se juntaram. Dicevamo anche ieri in biodanza noi non andiamo ad analizzare il problema, non vado a guardare cosa c'è che non va bene. Em biodança, a gente não analisa o problema, a gente não fica ali olhando o que não está bem. Nel senso che non è che perché siccome una persona cammina a spalle basse, io vado a farle fare esercizi per aprire di apertura delle spalle. Não é assim, por exemplo, uma pessoa caminha encurvado e daí eu vou propor exercícios para abrir o peito. Diceva Rolando Toro, la nostra postura è sempre postura esistenziale, è sempre la mia postura rispetto al mondo. Então, dizia o Rolando Toro, a nossa postura corporal, né, a forma como a gente se posiciona corporalmente é sempre uma postura existencial, é reflexo da nossa postura existencial. E nello stesso modo il mio camminare è sempre il mio modo di camminare nella vita. Minha forma de caminhar, o jeito que eu caminho, é sempre a forma como eu caminho pela vida. Sì, come io vado avanti, come io avanzo, no? Como eu avanço. E Rolando diceva, quando la persona ha dei cambiamenti esistenziali, cambia anche il suo modo di muoversi. E o Rolando dizia que quando uma pessoa tem mudanças existenciais, também tem mudanças na forma de se mover. Adesso mi viene da dire, dovremmo aggiungere
anche che movimento e esistenza sono esattamente la stessa cosa. E Potremmo a usare gente una parola sola. pode também somar a tudo que a gente está refletindo, que movimento e existência são exatamente a mesma coisa. Integrare vuol dire semplicemente aggiungere possibilità in più, aggiungere, mettere In insieme. integrar significa simplesmente, somar mais possibilidades, colocar mais possibilidades juntas. Quando invece che una sola possibilità già ne ho due differenti, sono già un passo avanti, no? Se ao invés de ter uma possibilidade, eu já tenho 2 diferentes, isso significa que eu estou um passo adiante. Facciamo un esempio sulla postura, no? Qui in queste immagini vediamo diverse posizioni, in realtà sono tutte postura seduta. Então, aqui a gente vai ter várias imagens, vamos usar como exemplo, né? A gente tem várias imagens que todas refletem posturas, onde a pessoa está sentada. Mhm. Ehm, Nessuna di queste è perfetta Nenhuma delas é perfeita e nessuna di queste è patologica. e nenhuma delas é patológica. Sono tante possibilità diverse di stare seduti. São várias possibilidades diferentes de estar sentado. Potrei dire che quante più possibilità posturali ho rispetto a quella sola funzione, A gente pode dizer que quanto mais possibilidades posturais a gente tem em relação a uma mesma função, tanto più sono una persona, sono integrato, ho integrato quella funzione. mais eu estou integrada com aquela função. Sì? Sono più libero, questa sarebbe la parola giusta. A palavra justa seria que eu sou mais livre. La normalità è la maggior libertà di scelta, la possibilità di scegliere tra opzioni diverse. A normalidade está relacionada a ter mais possibilidades de escolha. Sì, quindi la libertà è, la normalità è libertà di scelta. A normalidade é liberdade de escolha. Ok. E quando invece ho un'unica formula e sono bloccato in una posizione, allora sì, lì c'è blocco, allora lì c'è separazione. Então, quando só tenho uma possibilidade, então aí existe bloqueio, aí existe dissociação. Perché il blocco, di nuovo, appunto, la dissociazione è dissociazione dalla vita, cioè dal movimento, cioè dalla libertà. Porque a dissociação é uma dissociação da vida, do movimento e da liberdade. Esattamente. Questo per portarvi su questa idea, su questa idea che l'integrazione non è coincidente con la perfezione. Integrare non vuol dire arrivare a un livello di perfezione maggiore. Então, isso quer dizer que integrar não significa chegar à perfeição. Guardate quello che fa un bambino piccolo, no? Che passa attraverso, li chiamiamo apprendimenti, quindi lo sviluppo del movimento passa attraverso fasi diverse. Então, vejam, por exemplo, uma criança que, através do movimento, passa por diversas fases. E quello che accade in realtà a questo bambino è che inizia a strisciare, si muove strisciando. Então, o que acontece com essa criança é que se move se estrichando, não sei, Marco, tu sabe estrichare? Abre. Ou a Creuza. Estrichando é como a cobra que vai estrichando no chão. Ah, rastejando, rastejando, rastejando. Ok.
Il bambino, quando passa a una possibilità diversa, come ad andare a quattro zampe, Então, quando a criança passa a uma outra possibilidade, que é andar sobre as 4 patinhas, oppure quando si alza in piedi per camminare, ou no? mesmo quando, fica em pé para caminhar, In realtà non aspetta di avere sviluppato lo strisciare fino alla sua massima perfezione, per poi passare a una funzione então, più evoluta. ele não a criança ela não espera, por exemplo, chegar a rastejar na máxima perfeição para chegar no engatinhar. Ela vai Non as- passar essa fase antes de chegar na perfeição. Esattamente, cioè salta a una funzione più evoluta senza aver raggiunto la perfezione di quella Ela prima. ela salta a uma função mais evoluída sem chegar na perfeição daquela que era anterior. Mhm. E ogni passaggio in realtà è un salto quantico. Então, na realidade, cada passagem é um salto quântico. Ok, quello che è importante è che il bambino sia pronto a fare il salto quando è il momento giusto. O que é importante é que a criança esteja pronta para fazer o salto quando for o momento justo. Ok? Quindi questo per dire che la perfezione non è mai interessante, non è quello lo scopo. Então, isso que eu gostaria de dizer é que a perfeição ela não é importante, não é esse o propósito. E che quando noi saltiamo a un livello successivo, è, la cosa fondamentale è che noi siamo pronti per passare a questo appuntamento con l'esistenza più ampio. E quando a gente salta para um nível superior, a gente está pronto para uma nova relação com a existência. Esattamente. Anche questi, come nel nostro disegnino, sono salti quantici, ok? Então, mesmo isso, como no nosso desenho anterior, é como saltos quânticos. Che vuol dire che ad ogni salto io ho integrato qualcosa di più. Isso quer dizer que a cada salto eu integrei algo a mais. Non ho perso quello che ho lasciato indietro, non l'ho perduto, ce Eu l'ho não, ancora con me. eu não perco o que eu conquistei no estágio anterior, eu levo comigo. E posso sempre tornare a praticarlo. Eu sempre posso retornar a praticar aquele gesto, aquele movimento. Ecco, chiamiamo questi salti, li chiamiamo transtasi. A gente chama esses saltos de transtase. Ok? Tutte le volte quindi che mettiamo insieme dei pezzi, che qualcosa della nostra esistenza trova il suo movimento e facciamo un salto e sentiamo click, abbiamo fatto un passo verso l'integrazione. Então, cada vez que a gente faz essa passagem e faz um salto, faz esse clique, a gente está indo a um estágio cada vez maior de integração. E questo passaggio è sempre accompagnato dalla meraviglia. E essa passagem é sempre acompanhada da maravilha. Ok, come esperienza esistenziale. A maravilha enquanto experiência existencial. E che poi sapete che la meraviglia è l'emozione più veloce di tutte, è un'emozione molto rapida, cambia subito. Gostaria de colocar para vocês que a maravilha é uma emoção muito rápida, ela vai mudar com grande velocidade. E infatti è così anche per noi, no? Al primo momento è meraviglia e poi di nuovo ricominciamo a girare intorno a quello stesso punto. Então, num primeiro momento é maravilhoso, depois a gente já começa a girar dentro do mesmo ponto. Ok, è come dire che comunque la vita non riesce a essere rassicurante, non è mai rassicurante. Então, com isso quero dizer que a vida, ela não te dá segurança, ela jamais
vai nos dar essa segurança de estabilidade, não, Nick? Esattamente. Ma va bene, l'altra cosa importante nel processo di integrazione è che i passaggi sono sempre dal meno complesso al più complesso. Então, outra coisa que é bem importante a gente ver é que as passagens, esses saltos de nível, estão sempre ligados a que vai do pouco complexo, do menos complexo ao muito complexo. Pensiamo a quando noi apprendiamo, rimanendo nella sfera del movimento, no? Quando apprendiamo movimenti più evoluti. Então, vendo isso a partir da esfera do movimento, quando a gente aprende movimentos mais evoluídos, oppure la possibilità di praticare molti movimenti anche tra loro differenti insieme, integrandoli tra loro. Questa è una ou vignetta, è uno scherzo. a possibilidade de fazer vários movimentos ao mesmo tempo de forma integrada. L'esempio del multitasking o di cose simili, no? Come questa. Le donne sono maestre in questa possibilità di fare tantissime cose insieme. Então, as mulheres são mestres nessas possibilidades de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ecco, ma per tornare alla dimensione più seria, quando noi apprendiamo movimenti più complessi, esperienze più complesse, dobbiamo passare attraverso una differenziazione. Dobbiamo Então, separare un pochino tra loro. Então, para aprender movimentos mais complexos, a gente tem que a gente consegue aprender isso a partir de uma separação entre os movimentos. Separo in parti, alleno complessità più alta, no? L'esempio di molti dei nostri gesti quotidiani. Então, se separa o movimento para aprender e depois colocar juntos. A gente aprende isso em vários gestos do cotidiano. Potrei dire, per esempio, prendiamo questo esempio, no? Quando imparo a guidare la macchina, io devo fare movimenti tra loro differenti, movimenti con le mani in una direzione, con i piedi in un'altra, con lo sguardo in un'altra. Então, por exemplo, um grande exemplo disso é quando a gente aprende a dirigir, que a gente tem que aprender a olhar, né? Ver o olhar vai numa direção, os braços faz outro tipo de movimento e os pés fazem outro tipo de movimento. Eppure non è dissociazione questa. E não é uma dissociação isso. Perché poi in realtà questi movimenti vengono integrati in un insieme più ampio. Porque depois todos esses movimentos que aparentemente estão separados, eles são integrados num único movimento. Il problema, e qui invece interviene la possibilità di dissociazione, che tutto questo ha a che fare con la questione della attenzione. E o grande problema da dissociação é de que tudo isso tem a ver com a atenção. Noi abbiamo questa capacità che si chiama attenzione e che possiamo dividere su tante funzioni. E a gente tem essa capacidade que se chama atenção e que a gente pode dividir entre várias funções. Però ha un limite, si dice a capacità limitata. Mas isso tem um limite, tem uma capacidade limitada. Perciò se io esagero col numero delle funzioni, rischio di combinare dei grossi danni. Então, se eu arrisco de dividir a minha atenção entre muitas coisas, eu corro o risco de provocar sérios danos. Volevo con questo semplicemente sottolineare la differenza tra la complessità e la dissociazione. Sono due cose diverse.
Então, com isso eu gostaria de sublinhar a diferença entre complexidade e dissociação, porque são 2 coisas diferentes. In casi come quelli che citavamo potremmo parlare invece di differenziazione, no? E nesse caso, como esses que a gente está falando, a gente pode utilizar a palavra diferenciação. E ci sono delle situazioni, soprattutto nell'arte, nel campo dell'arte, questo è molto chiaro. Pensiamo a un danzatore, no? Una complessità nel suo universo motorio enorme, non vuol dire che è dissociato, anzi. Então, a gente pode imaginar, por exemplo, a complexidade de possibilidades de movimento de um dançarino, né? Existem milhares de possibilidades, mas isso não quer dizer que o dançarino seja dissociado. Muito pelo O contrário. pensiamo a un musicista, no? Pensiamo a un pianista che con le mani fa qualcosa, con i piedi suona i tasti. Então, podemos pensar de outra forma também, por exemplo, um pianista que com as mãos faz um movimento, com os pés faz outro, mas que tem um resultado integrado. In realtà io posso acquisire complessità sempre maggiori Então, na realidade, senza separarle, ma portando a integrarle. eu posso adquirir complexidades cada vez maiores e levando a integrá-las. È diverso quando, di nuovo, ecco, diverso quando entro in meccanismi per cui quello che faccio, e questo schema sono un po' riassunte le possibili forme di dissociazione, no? A cui facciamo riferimento. Então, nesse esquema, a gente retoma a diversas formas de dissociação que a gente se referiu. Spero di aver tradotto Bene. giusto. Ela disse que espera, porque não fui eu que traduzi isso para ela, foi ela mesma, então ela espera que esteja bem a tradução. Perché in realtà quando usiamo la parola dissociazione, il riferimento è a qualcosa di davvero fortemente patologico. Então, quando a gente utiliza a palavra dissociação, a gente está se referindo a algo realmente patológico. E quindi la mia sensazione è che spesso noi nel mondo della biodanza utilizziamo questa parola anche in modo un po' leggero, no? Então, eu tenho a sensação que na biodança muitas vezes a gente suaviza a utilização dessa palavra. E quindi perché la intendiamo sostanzialmente nel senso proprio della separazione tra, no? Della separazione da, Porque che va bene. a gente entende no sentido mais da separação entre coisas. E o que não está mal. Sì, infatti, però a me interesserebbe, mi piacerebbe, ed è questo il mio modo di vedere tutto il tema della dissociazione, mi piacerebbe intenderlo in un altro modo, un pochino. Então, mas eu gostaria de trazer uma outra forma de ver, porque é o que me interessa é passar para vocês uma outra forma de ver, um pouco diferente. Perché secondo me corriamo proprio molto il rischio di cadere dentro l'interpretazione quando osserviamo gli altri. Porque a gente tem muito risco de cair numa interpretação quando a gente observa os outros. Ritornando all'idea della mia esperienza personale, della mia vivenza dentro la mia esistenza. Então, vamos retomar a questão pessoal, o tema da minha experiência como vivência. Allora, io so per esperienza mia personale che la dissociazione esiste, io la sperimento ogni volta che mi sento separato. Então, dentro da minha experiência pessoal, eu posso sentir a dissociação, porque eu percebo isso quando me divido internamente.
E quando, come dicevo prima, quando continuo a girare intorno a me stessa e non riesco a fare un salto in avanti. Ou quando eu continuo a girar em torno a mim mesma e não consigo dar um salto adiante. E vorrei qui, magari vediamo, aspetta se questo lo chiudo qui. Ok, ecco. Vorrei introdurre questo. Quando io nel corso della mia esistenza sono vicino a dare un salto, Quando na minha existência eu estou muito próximo a dar um salto, in realtà spesso esperimento come un ritornare indietro. muitas vezes eu experimento isso como um passo para trás. Prima, no? Prima. E entro in uno Antes. stato di apparente disordine. Eu entro num estado de aparente desordem. Come se tutto si separasse, tutto l'ordine che c'era prima si è rotto. É como se tudo se separasse e a ordem que tinha primeiro se rompe. E quello è il momento che precede il salto. E aquele é o momento que vai preceder o salto. Ha un altro ordine, ha un ordine più grande. Há um outro nível de ordem, uma ordem maior. Potremmo dire ha un momento di integrazione maggiore. Há um momento de maior integração. Allora questo, e con questo concludo questo mio pensiero. Sì, è che mi piacerebbe offrire a ognuno la possibilità di sentire i suoi passaggi non come dissociazione, ma come non ancora integrazione. Eu gostaria de propor isso, assim, que a gente possa perceber as passagens não como dissociação, mas como prévia de um período de maior integração. E quando guardiamo noi stessi e quando guardiamo gli altri, E quando a gente olha nós mesmos e olha os outros, e vediamo e sentiamo il limite e sentiamo delle parti che non sono ancora messe insieme. e quando a gente percebe os limites e percebe as partes que ainda não estão juntas, mi piacerebbe che questo sguardo fosse uno sguardo che coglie, che semplicemente non è ancora integrato. eu gostaria de propor que esse olhar seja um olhar que percebe que algo simplesmente ainda não está integrado. Ok? Ma che è in quella direzione. Mas que está na direção da integração. Io credo che vi ricordate ieri quando parlavo di questa idea che biodanza non è una terapia, non guarda quello che non va bene. Vocês se lembram que ontem eu falei que biodança não é uma terapia, ou seja, ela não olha para aquilo que não está bem. E non voglio cadere nel buonismo. Eu E não non quero, voglio neanche mettere un tabù sulla dissociazione. eu não quero cair em uma coisa de uma visão cor-de-rosa das coisas ou cair numa dissociação, né? Uma visão sobre de um julgamento sobre a dissociação. Mirces, tu mi senti? Ciao. Adesso Molto. sì, ho perso Ah, un poco. Ok. Bene, credo che siamo tornati tutti. Era per dire che senza trasformare in tabù il tema della dissociazione. Sem transformar o tema da dissociação em um tabu. Ma abbiamo bisogno di uscire noi tutti da uno sguardo che dissocia. O convite é que a gente possa sair
do olhar che dissocia. Ok, è il mio sguardo che deve vedere nell'altro la possibile integrazione e É, non é quello che è um diviso. é o meu olhar que deve ver no outro a possível, hã, hã, scusa, è La dissociazione? possibile integrazione, Integrazione, sì, integrazione. É o meu olhar que vê no outro a possível integração e não focar na dissociação. esatto. E credo che questo sia importante per noi, uno sguardo trascendente. Credo che questo fosse lo sguardo di Rolando. Isso é importante para nós, um olhar, transcendente. Eu acho que esse era o olhar do Rolando. Uno sguardo che non dissocia, non sottolinea la dissociazione, É um olhar que não vai sublinhar, ressaltar a dissociação, ma che vede l'essenza dell'altro, l'essenza che porta verso l'integrazione. mas é um olhar que consegue ver a tendência à integração. Allora se mi chiedono, ma quello è dissociato? Ma quell'individuo è dissociato? Posso dire, beh, no, semplicemente non è ancora integrato. C'è Então qualcosa che non è ancora integrato. Então, eu posso olhar uma pessoa e dizer: "Ah, mas essa pessoa é dissociada", e daí então eu vou responder: "Não, ela simplesmente ainda não está integrada, mas ela está no caminho para a integração". Ecco, se per distinguere invece è proprio quella che sarà la dissociazione in termini psicopatologici, che però non è di nostra competenza. Okay. Sim, isso para distinguir da visão da dissociação em termos de psicopatologia, que isso não é a nossa Mm-hmm. competência, a forma que a gente trabalha. Sì, ecco, sì, cosa dici? Chiuderei così. Ok. Ehm, mm. Grazie Michè. No, Então così, così, come un pezzettino sì, con il tuo intervento, perché così, perché mette tante interrogazioni il tuo intervento. Trovo fantastico che riconduce proprio alla dimensione culturale, sociologica, politica, no? Per cui uhum. sì, la meccanizzazione o dissociazione è molto ricondotta a questo, quindi Sim, ela no, disse que está interessantissimo. encerrando aqui e que achou legal a forma como eu expus, porque, reconduz a uma visão social, política, dentro da questão da mecanização. Miki, apriamo per vedere se qualcuno vuoi dire qualcosa. Nel finale abbiamo poco tempo perché io credo che ho passato un poco io nell'orario che dovevo parlare, no? Io come al solito, ecco, sì, mi muto, che così... Bem, pessoal, a gente pede desculpa ambas, porque utilizamos a palavra mais do que gostaríamos, mas era o que a gente tinha para falar, né. A gente vai depois ter mais tempo agora na segunda parte, né, se vocês quiserem fazer perguntas, mas a gente ainda tem 10 minutinhos aqui para conversar um pouco nesse tempo que a gente tem aqui, né. Então, não sei se alguém quer colocar algo, perguntar algo. Se vocês puderem usar a mãozinha do aplicativo é melhor, porque daí eu vejo. Vai lá, Kátia. Não farei perguntas, mas eu quero agradecer o final de semana. Micaela, tô apaixonada por ti. Pela Mips, a Mips sabe também o quanto que eu admiro. A minha cabeça, ela tá desde ontem a mil, assim. Eu tô muito feliz com o final de semana.
A Roberta falou ontem, né, que já tinha feito, eu também já fiz, mas de fazer de forma, assim, online, e eu acho que respondendo aquela tua pergunta, Mirtes, a tecnologia ajudou a manter a relação entre nós? Eu acho que de forma a qual a gente não tinha essa noção, né? Porque se não acontecesse tal coisa, nós estaríamos ainda dançando, né? E eu acho que ela traz assim essa relação, a tecnologia ela traz essa relação nossa de uma outra forma, e isso não deixa de ser tão intenso como a presença, né? Tá sendo muito intenso para mim este final de semana. E eu vou rapidamente falar sobre ontem, não quero tomar muito tempo, falar sobre o momento que nós tivemos no quinteto, né? E sim. aí eu vou falar particularmente da Mariluza, que respondendo assim, eu respondendo, tá? Eu, Kátia, assim, se a tecnologia ela ajuda nas relações. Eu não conhecia a Mariluza, eu conheci a Mariluza ontem, como eu também não conhecia a Micaela, e eu tô apaixonada pelas duas. E se não fosse a tecnologia, se não fosse o computador, o celular, enfim, né? Eu acho que cabe a nós sabermos usar assim da melhor forma. E eu acho que as aulas, os encontros de biodança, essas maratonas de final de semana, elas são riquíssimas. E a Mariluza trouxe ontem uma colocação dela tão pessoal, tão dela, tão amada, que ela se emocionou e ela conseguiu me emocionar. Então, e de uma forma muito instantânea, ela lá, desculpa, Mari, eu não sei, eu esqueci de onde tu é, e eu tô aqui, né, na Grande Porto Alegre, em Canoas, e senti como se eu tivesse ao lado dela. Então, isso é fantástico, né? E É sobre Belém, as né, dissociações Mariluza? agora, na Mariluza é manhã, do Belém. Belém do Pará, né? do Parece. Belém, Sim, isso. Belém do Pará. Ai, uma fofa, uma linda, linda. E aí eu tenho muitas perguntas e muitas coisas, a minha cabeça está a mil. Eu gostaria dos livros, Mirtes, que tu Sim, havia dito que colocaria para nós, por favor. sim. Mas eu não vou conseguir ficar mais. Eu quero agradecer muito, 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 muito o final de semana, Mirtes, mais uma vez arrasando no final de semana. Micaela, gratidão pelo teu conhecimento e por todas as colocações do final de semana. Me deixou com muitos pontos de interrogação, mas alguns tu respondeu. Gratidão imensa. Obrigada, Kátia. Venha sempre. Miki, eu vou pedir, se possível, que no ti chiedo se possibile nel chat WhatsApp, non in questo, nel chat WhatsApp Ah, il nome dell'autore che tu hai utilizzato tutto del il weekend. regista del film. Lo scrivo nel No, gruppo non WhatsApp soltanto del regista del film, però anche gli autori di libri, ok? Che tu hai questo di citato. McLuhan. Ok, Ok, metti tutto nel chat WhatsApp, ok? sì. Eu estou Eu pedindo quero, para ela deixar os autores, né, anotados ali no WhatsApp para gente. A Helena, eu quero falar só uma coisinha. Maria, eu vou te pedir, a Helena pediu a palavra, eu passo depois para ti, tá? Helena, vai. Eu gostei demais, até fiquei aqui com o seu percurso que você fez, Mirtes, e fiquei até com anotei aqui, porque eu acho que vou pregar, assim, principalmente nesse tempo que a gente está, assim, estamos a serviço do tempo e a tecnologia, ou a tecnologia e o tempo estão a nosso serviço? Porque eu acho que isso a gente não pode perder de vista, essa pergunta. Acho que é uma pergunta que a gente tem que ficar, um questionamento, acho que, porque a gente tende, né? Eu vejo que eu estou um pouco perdida, agora na tecnologia,
porque eu não era uma pessoa que usava demais a tecnologia, mas agora ela é necessária, mas eu sinto que eu estou, de vez em quando, me perdendo nisso, né? Então, eu tenho que adquirir essa habilidade, né? Vamos dizer assim, né? De não ficar à mercê tanto disso aí. E gostei demais do que a Micaela falou sobre complexidade e diferenciando complexidade e dissociação, porque eu achei muito legal a construção que ela fez em relação a isso, porque até naquela foto que tem uma mulher fazendo um monte de coisas, né? Eu sempre brinco, porque eu disse assim, pode me colocar na categoria de homem, gente, não sou mulher, porque eu não sou essa mulher. Vou para ela, pego minha maletinha, vou para ela muito de boa, sei lá que nome que você queira me dar aí, mas eu não estou pertencendo a essa outra categoria. E aí eu falei assim, gente, mas como assim e tal? Aí quando ela começou a construir o pensamento dela, né, a explicação dela, e aí ela colocou o músico, colocou que tem muita, que está fazendo muita coisa, tem uma complexidade de movimento, e no dirigir também tem uma complexidade de movimento, mas eu acho que eu entendi assim, aí um pouco da minha experiência. Eu tenho dificuldade de fazer muitos movimentos, mas eu tenho uma necessidade de atenção. Então, quando eu estou fazendo ao mesmo tempo, mas eu estou focada naquilo ali. Então, eu não sou aquela mulher, porque se eu botar a roupa, eu esqueço depois. Se eu for cozinhar o negócio, se eu vim aqui assistir você, tipo assim, já foi embora se era cozinha, foi embora se tinha o negócio no fogo, porque aí eu foco e fico, mas assim, meio que entrei em paz comigo, com a explicação da Micaela, porque eu acho que eu consegui entender um pouco mais, né? Porque eu já me achava assim, gente, então eu acho que eu não consigo fazer esse negócio. Estou errada porque eu não consigo fazer, né? Eu acho que, embora eu acho que não é certo e errado, mas é facilidades e dificuldades que você tenha, né? Mas eu gostei demais, assim, disso que ela falou nesse aspecto e no que você trouxe. Acho que é isso. Hai capito, Miki? Apri l'audio per sapere. Sì? Ok. Ho capito più o meno, credo, cioè che lei si è È ritrovata. perché lei non riesce a fare tante cose allo stesso tempo e non si sentiva bene e ti ha ringraziato perché hai scoperto adesso la esplicazione e sta più in pace con se stessa, non sentendo che è diversa e semplicemente capendo che è la forma di essere di lei, ok? Vamos ver a Maria e depois a Elise. Trancou a Maria? Maria? Não foi. Vai tu, Elisa. Elise. Lise. Como foi importante ouvir os saltos quânticos e trazer para a vida vivencial de vida, sabe? Para mim, nesse momento que essa palavra está ressoando muito forte. A compreensão de que quando a gente está totalmente desassociado e nesse furacão ao salto, uma compreensão muito, muito integrada em mim nesse momento. E para tudo isso e ter um posicionamento com uma visão mais integrada também a respeito desses movimentos todos da tecnologia perante a vida, né, humana, física. E cada dia mais eu vejo as portas de possibilidades que tu tem feito com todos nós alunos, né, comigo principalmente, e gratidão, assim, a toda essa generosidade de conteúdo e disponibilidade de fazer com que nós desperte para essa consciência maior.
Foi muito legal, porque eu estou exatamente nesse momento integrando várias partes de mim, e isso trouxe uma paz incrível, sabe? De que estou no caminho, agradecendo de ter entrado na escola de novo. Muito obrigada. Que bom, Gratidão, Micaela, foi um prazer te conhecer. Bom, pessoal, a gente vai ter que fechar o tempo, tá? Agora a gente vai fazer um intervalinho e 11h30 a gente retoma, tá? A gente vai retomar com o Marco fazendo a prestação de contas e logo depois vai ser aberto praticamente até... A gente pode não ocupar todo o tempo, mas a gente vai ter até 1h30, se a gente quiser ocupar o tempo, para... assim, para colocações, para ver como é que vocês estão sentindo, né? Daí a gente vê como a gente vai utilizar o tempo, se vamos utilizar todo ele ou não, tá? Miki, eu não sei se, non so se tu continua io o non ritorno. non ci sarò nel prossimo modulo, mi si spezza il cuore in questo momento perché mi sono innamorata di voi, sono innamorata in questo momento. Ela disse que ela não vai poder estar no próximo módulo, né, nesse próximo momento, mas que ela está assim com o coração despedaçado porque ela queria muito continuar. Perché sono letteralmente innamorata di voi. Ela está apaixonada por vocês. E questo per dire che io che ho tanta resistenza con la tecnologia, però in realtà devo ammettere a mio malgrado che comunque, cioè qui in queste formule comunque funziona. Mamma, quanti cuori che sono venuti fuori. Ela disse que mesmo que ela tenha muita resistência à tecnologia, agora ela vê assim que a coisa funciona. Perché io mi trovo innamorata, no? Porque eu tô apaixonada. Eu, porque eu tô aqui. Io sono molto obrigata per aver condiviso insieme questi momenti. Credo che sia sempre fantastico quando ci mettiamo insieme e costruiamo insieme la conoscenza. Eu acho que é fantástico quando a gente pode se colocar juntos para construir o conhecimento juntos. Miki, fantástico, tu sei una persona fantastica, tu. Amore. Sì. Mi piace E la mia creatina. mi piace tantissimo la tua forma di pensare, di costruire il conoscimento e sempre é um contributo grandissimo per noi. Então eu disse para ela que é fantástica e que eu adoro a forma como ela nos ajuda a construir o conhecimento.